Em 1927, um estranho filme chocou a centenas de espectadores. Apenas 40 anos depois, seu rastro desapareceu para sempre após vários incêndios de origem desconhecida. Estes fotogramas são seus últimos registros, a última prova de uma história maldita. Cupinchas, eu sou o Rusmé do Coronelso.com.br e hoje eu compartilho com vocês uma história um pouco estranha relacionada com um filme considerado maldito. Segue a adaptação. London After Midnight, ou Londres Depois da Meia-Noite, ou ainda Vampiros da Meia-Noite, como foi intitulado no Brasil, foi o primeiro filme de vampiros rodado nos Estados Unidos. Segundo as crônicas da época, o rosto de Lon Chaney, protagonista do filme, de tão assustador chegou a provocar verdadeiras fugas em massa de onde projetavam longa. Naquele tempo, ocorreram fatos estranhos relacionados com as exibições. Pessoas sofreram desmaios durante as projeções e ataques de ansiedade mesmo semanas após terem assistido o filme. Sempre fizeram um estardalhaço sobre a maquiagem de Lon Chaney, pois era muito perturbadora. Transfigurado, o autor usava uma dentadura com dentes metálicos que mais pareciam a boca de um tubarão. E ele também usava arames ao redor das pálpebras que davam um aspecto de além-túmulo, assim, todo cadavérico. Após o impacto nos primeiros que assistiram o filme, não tardaram a surgir as primeiras hipóteses que vampiros reais participavam da produção. Chegaram a falar que Todd Browning, diretor do filme, conhecia vampiros reais que se escondiam nos parques de diversão ou nos circos, e que teriam assessorado o diretor para criar na tela aquela imagem tão perturbadora do vampiro. Também deram uma certa ênfase à ideia de que haviam vampiros de verdade no filme. Poucos dias depois de sua estreia, alguns cinemas começaram a queimar de forma súbita durante as projeções, aumentando a crença do público em uma possível maldição. Nas projeções de Vampiros da Meia-Noite, aconteceram incidentes que logo foram publicados pela imprensa da época com grande estardalhaço. Pessoas desmaiando, ataques de histeria, fugas em massa, incêndios. Acreditava-se naquele tempo que o filme tinha relação com o conceito de ocultismo, e dizem que Todd Browning, diretor da obra, teria pertencido a diferentes sociedades secretas, tratando de enviar de forma subliminar, já naquele tempo, uma série de mensagens ao público através do filme. Assim que uma teoria afirma que iniciados em seitas secretas procuravam boicotar o filme e destruí-lo. E parece que uma sombra maldita perseguiu a obra até eliminar por completo qualquer cópia do filme da face da Terra. Eu consegui localizar informações em publicações antigas sobre sua estreia em alguns cinemas do Brasil em 1928, sob o título de Vampiros da Meia-Noite. Mais precisamente, no dia 23 de julho de 1928, no cinema Rialto, no Rio de Janeiro. Apesar da crítica da época elogiar o filme de forma eufórica e prestigiar bastante a atuação de Lon Chaney, eu não encontrei registros de incidentes envolvendo suas exibições. O mistério que rodeia esse filme, devido à sua desaparição e à própria personalidade de Todd Browning, levou o público a acreditar que os acidentes envolvendo incêndios e outros estranhos acontecimentos teriam sido produzidos por fenômenos paranormais. Mas acontece que, para promover o filme naquele tempo, apresentavam efeitos especiais ao público, pouco antes das projeções. Esses efeitos envolviam marionetes escabrosas e pirotecnia, ou seja, estouros de pólvora e fogos de artifício, sendo apontada como sendo possivelmente esta a verdadeira razão de vários dos incêndios. Não explica todos, mas a sombra da maldição não cessou com as chamas, e logo apareceram notícias sobre o infeliz destino que sofreu parte da equipe que trabalhou na rodagem. Lon Chaney, o protagonista do filme, teve um acidente que desfigurou parte do seu rosto, e ele contraiu um câncer de garganta, vindo a falecer 2 anos depois. Boa parte de quem participou da produção passou por um período atribulado desde então. Coincidência ou sugestão, é verdade que o diretor de fotografia adoeceu, os cinegrafistas também, maquiadores teriam se envolvido em acidentes, e o misterioso destino de Edna Terrenor, a atriz que interpretou a personagem Luna no filme. Algum tempo depois de atuar em Vampiros da Meia-Noite, Edna desapareceu sem deixar vestígios, e não existem registros precisos de quando morreu. Nem mesmo sua sepultura foi encontrada. Talvez a maior maldição de Vampiros da Meia-Noite rodeie a pessoa de Todd Browning, pois marcou o início da decadência de seus filmes apesar do êxito comercial. E ele teve problemas com juízes tentando censurar o filme por sua conotação maléfica e por supostamente sugestionar o público a cometer crimes.
A grande polêmica surgiu nos meios de comunicação ingleses no final dos anos 1929, com o jovem chamado Robert Williams, que vivia com sua namorada em uma casa em Hyde Park, Londres. William havia visto o filme alguns dias antes e ficou tão impressionado que ele enxergava o vampiro de Lon Chaney a todo momento em sua mente nos momentos mais inesperados. Em 28 de outubro de 1929, enlouquecido pelas visões do sinistro personagem, o jovem saltou sobre sua namorada e lhe cortou a garganta. Mesmo assim, o assassino continuava aterrorizado pelas visões do vampiro, que seguiam assediando ele a todo instante. Mais tarde, com as mãos ainda ensanguentadas, Williams decidiu acabar com a própria vida, passando a lâmina por sua garganta. Seu corpo ficou estirado sobre aquela casa em Hyde Park. No entanto, o jovem sobreviveu e foi julgado após sua recuperação. E de fato, Williams foi sentenciado à morte. Acontece que em sua defesa foi argumentado que ele não estava bem na cabeça e que o filme havia sido o que motivou o assassinato, influenciando a mente de Williams e, portanto, que filmes como aquele deveriam ser censurados. Finalmente, conseguiu que sua pena fosse comutada para a prisão perpétua. Vampiros da Meia-Noite é o primeiro registro documentado de que um filme poderia, voluntária ou involuntariamente, influenciar certas mentalidades que, por conseguinte, poderiam provocar crimes. Em 1967, a última cópia em celulose do filme ardeu no incêndio de uma área da Metro-Goldwyn-Mayer. Esse incêndio, que deu um prejuízo de mais de $1 milhão na época, também é de origem desconhecida. E não há registro da existência de uma cópia, já que as suas cópias também queimaram em outros incêndios. No entanto, em 1973, uma produtora chamada Black Hawk disse que possuía em seu catálogo uma cópia de Vampiros da Meia-Noite e que disponibilizaria ao público. Mas apenas algumas semanas depois, a empresa abre falência e desaparece por completo. Forrest Ackerman, membro da Sociedade do Conde Drácula, uma sociedade de entusiastas de filmes, disse ter encontrado um jovem que afirmava possuir uma cópia do filme. Quando Ackerman tentou localizá-lo através dos meios que o rapaz havia disponibilizado, não encontrou nem rastro do rapaz. 90 anos depois, o filme continua em paradeiro desconhecido. Já não restam registros, ainda que exista a possibilidade de haver alguma cópia em algum depósito esquecido. De repente, aqui mesmo no Brasil. Já pensou? Que descoberta incrível! Ao mesmo tempo que estaria, digamos, libertando uma tenebrosa maldição. E aí, Scupinchas, obrigado por assistirem. Abraço.